Ela pensou que era só um peão machucado, até ver o galpão cercado por lanças e fuzis. O sol da manhã já despontava sobre os morros de Santana do Livramento, banhando de luz dourada a estância Boa Ventura. Um casarão branco, imponente, erguia-se em meio aos eucaliptos que balançavam, sussurrando segredos ao vento. Mais adiante, os campos verdes se estendiam a perder de vista, um mar de capim que parecia tranquilo, mas guardava as marcas de um tempo incerto. A guerra dos farrapos, essa briga entre irmãos, já se arrastava por anos, e a tensão era um nó apertado no peito de cada um. Os peões ao redor do fogo de chão falavam baixo, mas o estancieiro, seu pai, mantinha os olhos vigilantes, a preocupação gravada no rosto. Senhorita Zenaide Fagundes, com seus 21 anos, era a flor mais bonita daquela estância, mas sua beleza não era de enfeite. Zenaide tinha fibra, o olhar esperto de quem cresceu entre a lida e a natureza. Ela sentia o peso do mundo nas costas, um medo miúdo de ver tudo o que sua família construiu se perder, levado pelo vento da guerra, e mais ainda, uma dúvida chata que a roía por dentro. Será que ela teria coragem de verdade? Ou tudo não passava de um desejo de moça? Naquela manhã, ela cavalgava pelos potreiros da estância, ajeitando a sela no seu pingo-baio, com a desculpa de verificar o gado, mas buscando um pouco de ar para o peito aflito. Foi ali, longe dos olhos curiosos, que a vida de Zenaide deu uma guinada. Ela avistou, meio escondido na grama alta, um vulto caído. O coração dela gelou. Desmontou ligeiro, com um aperto no peito. Era um homem, jovem, barbado, com a camisa esfarrapada e suja de terra e sangue, um ferimento feio, um tiro no ombro, escorria. Nilumena, se soubesse seu nome, era um alferes farrapo, mas para Zenaide, naquele instante, era só um moço ferido, desmaiado, pálido como a lua. Ele parecia forte, mesmo ali, entregue à dor. E Zenaide sentiu que aquele homem, apesar de tudo, tinha uma causa, um fogo dentro de si, mas agora estava ali, inerte, fraco, talvez um peso morto, como ele mesmo temia. Um calafrio subiu pela espinha de Zenaide. Se os caramurus o encontrassem, seria o fim para ele, e talvez para quem o ajudasse. A razão gritava para ela virar as costas, para não se meter, mas o coração... o coração de Zenaide era teimoso, uma mistura de compaixão e uma rebeldia que ela nem sabia que tinha a impeliu. Não podia deixá-lo ali para morrer. Com um esforço que fez seus músculos doerem, ela o arrastou, metro a metro, até o paiol de pedra fria, um lugar isolado, meio esquecido. Cada passo era um suor frio, cada gemido dele um pavor. Estava fazendo certo? Ou estava condenando a si mesma e a toda a sua família por um gesto impensado? A adrenalina corria em suas veias, e a dúvida, amarga e pesada, já se instalava em seu peito. O segredo, agora, pesava mais que o próprio homem. O sol mal havia pintado o céu de tons rosados, mas, para Zenaide, a noite parecia não ter fim. Dentro do paiol escuro e frio, cada respiração de Nilo era um tormento. O moço ferido gemia baixinho, a testa em brasa, os lábios secos, murmurando palavras sem sentido. Zenaide, com as mãos tremendo, tentava limpar o ferimento do ombro com panos úmidos e um pouco de aguardente, que era o único remédio à mão. O sangue, agora seco, grudava na pele, e o cheiro de febre enchia o ar apertado. Era tudo tão grave, tão real. Ela mal conseguia lidar com a situação, e o segredo, pesado como uma pedra no peito, a sufocava. O que estava fazendo? Era mesmo coragem? Ou só uma fantasia tola de moça que lia histórias e se imaginava heroína? O medo de ter feito uma tolice, que custaria a todos. Esse medo era quase tão agudo quanto a dor do homem que ela tentava salvar. Mas a noite, como tudo na vida, cedeu lugar ao dia.
E com o dia veio o pavor. Zenaide, esgueirando-se do paiol para buscar água, congelou. Não era o canto do quero-quero, nem o cheiro de café. Era o som inconfundível de cascos de cavalos, muitos, e o brilho metálico de lanças e fuzis refletindo o sol nascente. Seu coração pulou na garganta. Lá fora, onde antes havia a paz da estância, agora era um mar de uniformes azuis e vermelhos. Soldados imperiais, os temidos caramuros, cercavam a estância Boa Ventura. Os eucaliptos, que antes sussurravam segredos, agora pareciam testemunhas silenciosas de uma tragédia, e no centro daquele cerco, montado num cavalo escuro, estava ele, o Major Rufino Prado. Alto, imponente, com um olhar duro que parecia querer atravessar as paredes do casarão. Não havia dúvida, ele viera para fazer da Boa Ventura um exemplo, um aviso para quem ousasse simpatizar com os farrapos. Dentro do casarão, o alvoroço foi imediato. O capataz, branco como um lençol, correu para avisar o estancieiro. O pai de Zenaide, apesar da surpresa, tentou manter a calma. Sua voz era firme ao dar ordens aos peões, mas Zenaide via o suor frio na testa dele. Ela, por sua vez, sentia o terror gelar suas entranhas. Precisava disfarçar, esconder o pânico que a invadia. Sua respiração ficou presa, os olhos fixos na janela, onde via a movimentação dos soldados. A causa de tudo aquilo, o motivo do cerco, estava ali, escondida a poucos metros, no paiol. O Major Prado, sem cerimônia, exigiu falar com o estancieiro Fagundes. A voz dele era grave e cortante, acusando o dono da estância de abrigar farrapos, de ter um coração que batia pela rebeldia. Boatos, ele disse, chegaram aos meus ouvidos, senhor Fagundes, e não costumo ignorar boatos. O estancieiro, com a pose de quem não devia nada, negou veementemente. Disse que era um homem de paz, leal à coroa, que sua estância era um porto seguro para todos, sem distinção. Mas Zenaide, ali ao lado, sentiu o peso daquela mentira. Não a mentira do pai em si, mas a que ela mesma carregava, e que agora, com a presença do Major Prado, ameaçava desmoronar tudo ao redor deles. O ar da estância, antes tão livre, agora parecia pesado, carregado de desconfiança e perigo. O dia que amanheceu sob o cerco imperial trouxe consigo um silêncio pesado para a estância Boa Ventura. Dentro do casarão, a vida seguia, mas com uma quietude estranha, como se todos prendessem a respiração. Cada rangido de porta, cada passo no assoalho, parecia ecoar, chamando a atenção dos soldados que se espalhavam pelos arredores. A tensão era uma faca afiada no ar, e Zenaide sentia-a cortar sua pele. Ela precisava ser cuidadosa mais do que nunca. Com uma desculpa de ir buscar ervas para o mate, Zenaide esgueirou-se para a cozinha. Pegou um pouco de farinha, um pedaço de charque cozido e um pano limpo. Escondeu tudo sob a saia larga, o coração batendo forte no peito. Se alguém a visse, se alguém desconfiasse. Encaminhada até o paiol, que antes era só um caminho rotineiro, agora parecia uma jornada perigosa, cheia de olhos invisíveis a observá-la. Ela olhava de relance para os lados, tentando parecer distraída, mas seus sentidos estavam em alerta máximo. O cheiro de eucalipto, antes tão familiar, agora misturava-se ao cheiro de fumaça dos acampamentos caramuros, um lembrete constante do perigo. Quando finalmente entrou no paiol escuro, Zenaide fechou a porta com cuidado, o som abafado. Nilo estava acordado, os olhos abertos no escuro. A febre havia baixado um pouco, mas seu rosto ainda estava pálido e cansado. Ele a olhou, e Zenaide sentiu um tremor. Era a primeira vez que o via tão consciente, tão presente. O olhar dele não era mais o de um homem delirante, mas o de um estranho, um soldado, um farrapo, que agora sabia estar sob sua proteção. Senhorita, a voz dele era um sussurro rouco, mas firme. Não deveria estar aqui. Não deveria ter me ajudado. Eu sou um perigo para a senhora e para sua família.
Zenaide sentiu as palavras dele como um choque. A culpa, a preocupação dele era palpável. Ele tentou se levantar, mas um gemido de dor o fez cair de volta. Zenaide apressou-se, ajoelhando-se ao lado dele. A proximidade era demais. O calor do corpo dele, o cheiro de suor e sangue, o olhar intenso que não desviava. Ela sentiu a respiração ficar presa. "Fique quieto", ela mandou, a voz um pouco mais trêmula do que queria. "Não pode se mover." Ele a obedeceu, mas o olhar dele a seguia. "Não quero que se arrisque por mim. Meu destino já está traçado. Não quero amarrá-la a um caminho de fuga e miséria." O temor dele era sincero, um peso que ela sentia no ar entre eles. Ela viu a batalha interna nos olhos dele, a vontade de protegê-la, mesmo ferido e fraco. Zenaide, que até então duvidava de sua própria coragem, sentiu uma estranha força nascer em seu peito. Ela havia se questionado se seu cuidado era apenas uma fantasia de moça. Mas ao ouvir a sinceridade do medo dele, ao ver a vulnerabilidade em seus olhos, a fantasia se desfez. O que restou foi uma responsabilidade aguda, um peso diferente, mas que não a assustava mais tanto. Não era mais sobre uma aventura romântica, mas sobre uma vida. "Não é sua escolha, Alferes", ela disse, a voz agora mais firme, enquanto desdobrava o pano e mostrava a comida. "Eu decidi ajudá-lo, e vou mantê-lo seguro. Não vou deixar que os caramurus o encontrem aqui. E não vou deixar que minha família perca tudo por nada." Ela não terminou a frase, mas o subtexto era claro. Não seria por falta de empenho dela. Se sua família fosse perder tudo, seria por uma causa que ela, agora, carregava em seu próprio coração. A empatia por Nilo, que antes era uma sementinha tímida, começava a brotar, forte e decidida. Ela sentiu que talvez aquela coragem que tanto duvidava não era fantasia, mas uma verdade que só agora estava encontrando. O dia se arrastava sob o peso da presença imperial. O Major Rufino Prado, sem perder tempo, transformou a sala de armas da estância em seu quartel provisório. Seus soldados, espalhados como uma praga, revistavam os galpões, os depósitos, os currais. Não havia gritos nem quebras, mas a quietude era mais assustadora. Era uma vigilância silenciosa, cada homem fardado um par de olhos a mais, observando cada movimento dos moradores da Boa Ventura. Zenaide sentia-se um bicho acuado, com o coração batendo forte a cada sombra, a cada ruído. A estância, antes um lugar de paz, agora parecia uma jaula de onde não se podia fugir. No casarão, a mesa de jantar, antes farta e barulhenta, estava quieta. O Major Prado havia exigido um encontro formal com o estancieiro Fagundes. Zenaide, do outro lado da sala, via o pai sentar-se à mesa, a postura ereta, o rosto sério. O major, sentado à frente, tinha um sorriso que não chegava aos olhos, uma expressão que Zenaide sentia ser de um gato brincando com o rato. A voz dele era polida, mas as palavras eram como chicotes, tentando arrancar do pai qualquer deslize, qualquer sinal de que ele estaria a favor dos farrapos. O pai de Zenaide, contudo, era um homem firme. Manteve a pose de neutralidade, as frases curtas, a cabeça erguida, reafirmando sua lealdade à coroa, sem dar brechas para a desconfiança. Zenaide prendia a respiração a cada pergunta, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, temendo que seu próprio segredo, escondido a poucos passos dali, pudesse saltar da boca do pai a qualquer momento. Foi ao sair da cozinha, com uma cesta de pães recém-assados para a mesa, que Zenaide sentiu um arrepio na nuca. O Major Prado estava parado no corredor, bloqueando sua passagem. O olhar dele desceu por ela, lento, demorado, como se tentasse ler sua alma. Zenaide sentiu-se nua, exposta a uma avaliação cruel. Ele não disse uma palavra, apenas a observou. E naquele silêncio pesado, Zenaide sentiu que ele percebia algo, uma inquietação, um segredo que ela se esforçava tanto para esconder.
O ar entre eles ficou denso, pesado. A proximidade era desconfortável, o cheiro de fardamento e fumo dele invadindo seu espaço. Os olhos do major eram como duas pedras escuras, duros e penetrantes, e Zenaide sentiu um misto de medo e uma estranha, quase imperceptível, faísca de desafio acender dentro dela. Ela não desviou o olhar, mesmo que seu corpo tremesse por dentro. Apenas segurou a cesta com mais força, sentindo o calor dos pães contra a palma da mão, um calor que não conseguia afastar o frio que ele lhe causava. Mais tarde, com o sol já se pondo, Zenaide conseguiu se esgueirar até o paiol. Nilo estava mais fraco do que ela imaginava. A febre havia voltado, mas a dor no ombro era o que mais o castigava. Ele a olhou com olhos cansados, mas cheios de uma preocupação que Zenaide não esperava. Zenaide, ele disse, a voz rouca, chamando-a pelo nome pela primeira vez. Precisa me deixar ir ou me entregar. Não posso ser a ruína de sua família. O coração de Zenaide apertou. Ele falava sério. O temor dele de ser um peso morto era genuíno. Ela se ajoelhou perto dele, ignorando a ferida que ainda sangrava um pouco, ignorando o próprio medo. Sentiu a mão dele, sem querer, roçar a sua. Uma corrente elétrica percorreu seu braço, um choque que a fez prender a respiração por um instante. Não vou, ela respondeu, a voz mais firme do que ela esperava, afastando a mão, mas mantendo o olhar fixo no dele. Minha família não será arruinada, e não será por me negar a ajudar um homem ferido. Ela não sabia de onde vinha aquela certeza, aquela força, mas as palavras saíram de sua boca com uma convicção que a surpreendeu. O que antes era uma fantasia de moça, agora era uma decisão pesada, real e irrevogável. Ela o manteria seguro, custe o que custasse. A presença dos imperiais era como uma sombra pesada sobre a estância Boa Ventura, tornando cada gesto de Zenaide uma dança perigosa. Levar comida e água para Nilo, trocar os curativos, tudo se tornara uma tarefa de mestre, exigindo dela uma criatividade que nem sabia possuir. Ela usava as idas à horta, as caminhadas até o galpão do leite, como desculpa para se aproximar do paiol. Escondia o charque e a farinha sob o chalé, os panos limpos por debaixo da saia, o coração na boca a cada passo. O medo de ser descoberta era uma pontada constante, mas a necessidade de cuidar dele falava mais alto. Foi assim, nesse jogo de esconde-esconde com o perigo, que um dos peões mais velhos, seu Bento, um homem de poucas palavras, mas de olhos atentos, começou a perceber as idas e vindas de Zenaide. Ele nunca perguntou, nunca comentou. Apenas, de vez em quando, deixava um balde de água fresca perto do paiol, ou um pedaço de pão guardado do rancho, como se por acaso. Zenaide entendia o recado mudo, a solidariedade discreta, e sentia um alívio miúdo, uma corrente de apoio que a fortalecia. Não estava tão sozinha quanto pensava. Dentro do paiol, Nilo, ainda febril, lutava contra a dor e o cansaço. Seus delírios eram sussurros de batalhas, nomes de companheiros perdidos, ordens dadas em voz baixa. Avançar! Ele murmurava, o rosto contorcido. Não recuem, farrapos! Zenaide o ouvia, sentada no chão frio, e cada palavra era uma janela para um mundo que ela mal conhecia. Não era apenas um homem ferido, era um soldado, um idealista, alguém que lutava por algo maior que si mesmo. As histórias de heróis que ela lia em livros de romance empalideciam diante daquela realidade crua. Nilo não era um personagem de fantasia. Era um homem de carne e osso, com seus medos e suas convicções, e Zenaide começou a entender a profundidade da causa farrapa, a humanidade que existia por trás do rótulo de rebelde. Seu coração, antes movido por um impulso de compaixão, agora se enchia de uma empatia mais profunda e respeitosa.
Uma tarde, a pressão do segredo e do cerco imperial pesou sobre Zenaide de um jeito que ela não pôde mais suportar. As lágrimas vieram, silenciosas, quentes, escorrendo pelo rosto enquanto ela limpava o ferimento de Nilo. O medo de que tudo fosse descoberto, de que sua família perdesse a estância, de que Nilo fosse levado para a forca, tudo a sufocava. Nilo, que até então estava quase dormindo, sentiu o tremor nas mãos dela. Percebeu o choro mudo. Mesmo fraco, ele estendeu a mão, hesitante, e tocou de leve o braço de Zenaide. Zenaide, ele sussurrou, a voz rouca. Não chore, prenda. Não está sozinha. Era um toque leve, quase um roçar de pele, mas para Zenaide pareceu elétrico. O calor da mão dele, mesmo febril, atravessou a manga do seu vestido direto para seu coração. Ela prendeu a respiração, as lágrimas pararam e ela ergueu os olhos para ele. O olhar de Nilo era gentil, apesar da dor, cheio de uma preocupação genuína por ela. Naquele instante, no meio do perigo e do medo, uma breve conexão se estabeleceu, rompendo a barreira inicial entre a prenda e o farrapo ferido. Não era apenas um paciente, não era apenas sua salvadora. Eram dois seres humanos, unidos pelo infortúnio e por uma nascente confiança. Enquanto isso, no casarão, o estancieiro Fagundes, percebendo que a vigilância do Major Prado não diminuía, e sim se intensificava, decidiu agir. Com a voz firme, ele ordenou que as rotinas da estância fossem reforçadas. Os peões deveriam trabalhar nas frentes de campo mais visíveis, o gado deveria ser conduzido com mais frequência pelos potreiros próximos ao casarão. Tudo para dar uma impressão de normalidade, de que a vida seguia seu curso, sem nada a esconder. A ideia era desviar a atenção do major, fazê-lo crer que sua presença não alterava em nada a ordem da boa ventura. Zenaide, observando o pai dar as ordens, percebeu que por trás da fachada calma ele também estava jogando seu próprio jogo perigoso, tentando proteger a todos da sombra que se alongava sob os eucaliptos. O Major Rufino Prado não era homem de paciência. Os dias se arrastavam e a estância Boa Ventura continuava a ser um enigma, um ninho de silêncio que o irritava. Não encontrara farrapo, não achara armas escondidas, nem um único papel que comprovasse a simpatia rebelde. Sua tolerância se esgotava. As revistas, antes silenciosas, agora eram mais brutas. Os soldados reviravam pilhas de feno, esvaziavam sacos de grãos, a poeira e o cheiro de suor enchendo o ar. Os peões eram interrogados com mais agressividade. A voz do major, antes polida, agora cortante como um facão, ameaçando castigos para quem escondesse qualquer coisa. Zenaide sentia a pressão aumentar, uma mão invisível apertando sua garganta a cada grito, a cada porta batida. O medo de que Nilo fosse descoberto, a cada minuto, virava uma certeza sufocante. Na penumbra do paiol, Nilo se recuperava devagar. A febre havia cedido de vez. E a ferida, embora ainda dolorida, começava a cicatrizar graças aos cuidados de Zenaide. Ele agora conseguia sentar-se e seus olhos, antes turvos de dor, tinham um brilho de gratidão. Zenaide continuava a levá-lo comida e a trocar seus curativos. Mas agora, o silêncio entre eles não era apenas de cautela. Era de uma intimidade que nascia, lenta e profunda. Minha gente sempre viveu nesta terra, Zenaide. Nilo começou, a voz ainda um pouco fraca, mas carregada de emoção, enquanto ela limpava cuidadosamente o ombro dele. O toque dela era delicado, e ele sentia cada movimento. Desde que me entendo por gente, vejo a luta, os impostos que nos sufocam, a coroa que nos olha de longe, sem se importar com a nossa lida, com o nosso suor. Zenaide ouvia, sem desviar o olhar do curativo, mas cada palavra dele a atingia com força. Ela sentia a proximidade dele, o calor do corpo, o cheiro de terra e de homem, e prendia a respiração. Não é só por terra, prenda, ele continuou.
erguendo o olhar para o dela, um olhar intenso que durou 1 segundo a mais do que o necessário, fazendo o coração de Zenaide saltar. É por justiça, por respeito, por um grito de liberdade que o Pampa não aguenta mais calar. Vi meus amigos caírem em batalha, vi famílias perderem tudo, mas não perdemos a fé. Não podemos. A causa farrapa não é a briga de alguns homens, é a voz de um povo. Zenaide sentiu a verdade nas palavras dele. A guerra, que antes era uma ameaça distante, um conflito que tirava seu sono, agora ganhava um rosto, uma voz. Não era apenas a fantasia de uma moça, nem a compaixão por um ferido. Era a compreensão de uma convicção profunda. Nilo não era apenas um rebelde, era um homem movido por um ideal. Ao olhar para Nilo, sentado ali, no chão frio do paiol, Zenaide via não só o homem ferido que temia ser um peso morto, mas também a força que o impulsionava. A vulnerabilidade dele, exposta em seus medos, contrastava com a inabalável força de seu caráter. Ele era gentil, mas determinado, machucado, mas não quebrado. Naquele olhar que ele lhe dedicava, Zenaide via um mar de emoções e sentia as suas próprias se agitarem. Uma nova coragem, mais forte e real do que ela imaginava, brotava em seu peito, misturada a um sentimento que começava a tomar conta dela, um sentimento que ela ainda não ousava nomear. Naquele mesmo dia, o estancieiro Fagundes caminhava com o capataz de confiança, seu Lauro, pelos fundos do casarão. Zenaide, que regava as flores na varanda, ouviu um pedaço da conversa, as vozes baixas, carregadas de preocupação. Essa guerra não tem fim, Lauro, disse o pai, a voz grave. Eles apertam de um lado, os farrapos do outro, e nós no meio com a corda no pescoço. O Major Prado quer que eu escolha, e escolher hoje é perder. Seu Lauro apenas balançou a cabeça, um suspiro pesado. Difícil, patrão. Muito difícil. Mas a terra, a gente sabe de que lado o coração bate de verdade. O estancieiro não respondeu, mas Zenaide viu o olhar dele se perder na imensidão do Pampa, um olhar de angústia e de uma decisão que ele parecia ter que tomar a cada dia entre a lealdade aparente à coroa e a voz silenciosa de sua própria terra gaúcha. O segredo que Zenaide carregava agora parecia se espalhar em fios invisíveis por toda a estância, unindo-os a todos, mesmo sem palavras. O Major Rufino Prado, impaciente com a falta de resultados, sentia o tempo escorrer por entre os dedos. A estância, com sua aparente calma, parecia zombar dele. Farto de rodeios, ordenou uma busca mais minuciosa, mais violenta. Os soldados, antes contidos, agora reviravam tudo com mais força, arrombavam trancas, vasculhavam cada canto, cada fresta. O cheiro de terra molhada e de fumo misturava-se ao suor dos homens e ao medo que subia no ar. Zenaide, observando a movimentação da janela do casarão, sentia o coração na boca, um tambor descompassado no peito. A cada grito, a cada barulho de algo sendo jogado no chão, ela se encolhia, imaginando a descoberta iminente. Ela precisava agir, e rápido. Eles vão vasculhar o paiol, ela sussurrou para Nilo, assim que conseguiu chegar até ele, o rosto pálido de pavor. A voz dela mal saía, mas a urgência era clara. Não podemos deixá-lo aqui, eles vão encontrá-lo. Nilo, embora ainda fraco, sentiu a adrenalina correr. Seus olhos, antes cansados, agora brilhavam com uma determinação fria. Não temos para onde ir, Zenaide, ele respondeu, a voz um pouco mais forte. Mas podemos nos esconder. Ele apontou para um canto mais escuro do paiol, onde pilhas de sacos de grãos formavam uma pequena montanha. Podemos nos enterrar ali, sob os sacos. É um risco, mas é o único que temos. Zenaide sentiu o corpo gelar, mas a mente dela trabalhava rápido. Era uma loucura, mas era a única chance.
Com um esforço conjunto, Zenaide e Nilo começaram a afastar os sacos, criando um pequeno buraco, um esconderijo apertado e sufocante. A proximidade dos corpos, o suor, o cheiro de grãos e de terra, tudo se misturava ao pavor dela. As mãos se tocaram acidentalmente e uma corrente elétrica percorreu ambos, um choque miúdo no meio do caos. Nilo, mesmo ferido, ajudava com a astúcia de um soldado, empurrando os sacos para camuflar a entrada. Zenaide sentia uma coragem que não sabia ter, uma força nascida do desespero e da necessidade. Se ele fosse descoberto, seria o fim para ele, e talvez para todos eles. Foi enquanto Zenaide ajudava Nilo a se ajeitar melhor para que o buraco sob os sacos ficasse menos visível, que algo pequeno e amassado escorregou do bolso interno do poncho dele, caindo no chão de terra batida. Nilo não percebeu, mas Zenaide, com os olhos atentos e o coração aos saltos, viu. Era um pedaço de papel dobrado e gasto. Curiosa e apreensiva, ela o pegou, desdobrando-o com cuidado. O que viu fez seu sangue gelar. Era uma lista de nomes, escrita à mão, alguns com anotações ao lado. No topo, em caligrafia elegante, estava escrito: Colaboradores da Causa Farrapa, Região de Livramento. E ali, no meio da lista, entre outros nomes que Zenaide não conhecia, estava o sobrenome que ela conhecia tão bem, que era o dela, que era o de seu pai, Fagundes. O papel caiu de suas mãos. Zenaide olhou para Nilo, seus olhos arregalados de espanto e uma fúria crescente. O mundo dela desabava. A verdade cruel e inegável estava ali em suas mãos. Não era apenas Nilo o farrapo, seu pai também estava envolvido. A mentira que ele carregava, a neutralidade que ele tanto defendia, tudo era uma fachada. Nilo, percebendo o papel no chão e o olhar de Zenaide, sentiu o corpo enrijecer. Seu rosto ficou pálido e ele tentou pegar a lista, mas Zenaide foi mais rápida, pisando sobre ela. O que significa isso, alferes Nilo Mena? E na voz de Zenaide era um sussurro perigoso, carregado de raiva e traição. Meu pai, ele está nesta lista? Ele é um farrapo? Ele mentiu para mim? Nilo suspirou, o olhar baixo. Não havia como negar. Zenaide, eu sinto muito que tenha descoberto assim. Sim, seu pai tem um velho pacto com a causa. Muitos estancieiros como ele dão apoio. Dinheiro, mantimentos, informações. Um porto seguro para os nossos quando precisam. Ele fez uma pausa, erguendo o olhar para o dela, cheio de culpa. Eu escondi essa lista. Quando fui ferido, me disseram para guardá-la, mas a mantive em segredo para proteger sua família. Se os imperiais a encontrassem, seria o fim de todos. E eu não queria que soubesse, para não carregar mais esse peso. Ele revelou sua própria mentira, um segredo que guardou para protegê-la e que agora, exposto, só aumentava a complexidade de tudo entre eles. Ele temia que ela o odiasse, que o visse como um traidor, um mentiroso, e não o homem que a estava protegendo. Zenaide recolheu o papel, amassando-o na palma da mão. A raiva se misturava à confusão. Seu pai, aquele homem sério e calado, um farrapo, um pacto secreto. Toda a sua vida parecia uma farsa, e ela, a filha do estancieiro, a prenda que prezava a honra, estava no meio de uma teia de mentiras e segredos. Com o coração apertado, Zenaide procurou o pai. Não podia confrontá-lo diretamente sobre a lista, não ali, com tantos olhos imperiais à espreita. Mas precisava saber. Encontrou-o sentado na varanda, os olhos perdidos no horizonte. Ela sentou-se ao lado dele, a voz baixa, quase um sussurro. Pai, ela começou. Essa guerra, ela nos força a tomar lados, não é? Uns com os imperiais, outros com os farrapos. Mas tem gente que tenta ajudar a ambos os lados, para não perder tudo. O senhor não acha que isso é um risco muito grande? O estancieiro Fagundes não desviou o olhar do campo, mas Zenaide sentiu a tensão em seus ombros. Ele suspirou. Minha filha, nesta guerra,
A gente faz o que pode para proteger o que é nosso, o que construímos. Às vezes, o melhor caminho é o mais tortuoso. Ele não a olhou, mas ela sentiu o peso das palavras dele, a desculpa, a evasão. Mas então, ele virou a cabeça e o olhar dele encontrou o dela. Por um instante fugaz e intenso, os olhos do pai confirmaram o segredo. Não havia palavras, mas Zenaide viu ali a preocupação, o medo e a verdade. Ele sabia. Ele estava envolvido. E agora, ela também. O ar entre eles ficou pesado, carregado de um segredo compartilhado que ambos fingiam não existir. A tensão entre Zenaide e seu pai, o estancieiro Fagundes, agora era um fio esticado, invisível aos olhos alheios, mas palpável para ela. Cada olhar trocado, cada silêncio na mesa, carregava o peso da lista de nomes, do pacto secreto com os farrapos. Ele, mais do que nunca, tentava reforçar a imagem de lealdade à coroa perante o Major Prado. Falava alto sobre a prosperidade da estância, sob a proteção imperial, convidava os oficiais para jantares, oferecia os melhores cortes de carne, com um sorriso forçado que Zenaide sentia amargo no próprio estômago. Ela via o pai se esforçar a cada dia para ser o estancieiro modelo, o homem que não devia nada a ninguém. Mas Zenaide sabia a verdade, e essa verdade era como um nó apertado em seu peito, um segredo que os unia e os separava ao mesmo tempo. Enquanto isso, no escuro do paiol, Nilo sentia a culpa roer sua alma. A lista, aquele pedaço de papel amassado que continha o nome da família de Zenaide, era um fardo pesado. Ele temia que a qualquer momento os imperiais a encontrassem, e que não apenas ele fosse condenado, mas que toda a estância, toda a família de Zenaide pagasse o preço por sua presença. O medo de se apegar a ela, de amarrá-la a um destino de miséria e fuga, agora era ainda mais forte. Ele havia se arriscar por ele, trazer comida, curar suas feridas, e cada gesto dela apertava um laço invisível em seu coração. Como poderia ele, um farrapo ferido, um homem com um futuro incerto, arrastar Zenaide para seu caminho? A causa, sim, era sua vida, mas o rosto dela, a coragem dela, a gentileza dela, começavam a se misturar aos seus ideais, tornando o conflito dentro dele mais agudo, mais doloroso. Lá fora, o Major Prado, farto de esperar, aumentava a pressão. Sua frustração era visível e ele começou a usar táticas mais cruéis. Ordenou que alguns animais fossem confiscados para o sustento das tropas, disse ele. Mas Zenaide sabia que era apenas uma forma de castigar a estância, de arrancar uma confissão. Os caminhos que levavam à cidade, por onde os peões costumavam levar os produtos para vender, agora estavam vigiados. O abastecimento de sal, de pólvora, de outras coisas que a estância não produzia, tornou-se difícil. A vida na Boaventura, antes tão próspera, agora era de privação, de medo constante. Zenaide via os peões, os agregados, os escravizados, todos apertarem o cinto, os olhares cheios de perguntas não ditas, de ressentimento. A estância, antes um refúgio, estava se tornando uma prisão, e o ar ficava cada vez mais denso, mais perigoso. No paiol, Zenaide e Nilo, agora unidos por tantos segredos e pela ameaça iminente, precisavam confiar um no outro de um jeito que nunca haviam imaginado. Compartilhavam os poucos alimentos, as poucas notícias que Zenaide conseguia colher sem levantar suspeitas. Os olhares se encontravam, demorados, cheios de uma compreensão silenciosa. Ele confiava nela para mantê-lo seguro, e ela confiava nele para ser discreto, para não delatar o pai, para não se entregar. Uma noite, enquanto Zenaide trocava o curativo de Nilo, a mão dele por um instante tocou a dela.
Não foi um acidente, foi um toque suave, um reconhecimento mudo, um fio de eletricidade que percorreu os dois. Zenaide prendeu a respiração, sentindo o calor da pele dele, a força daquele homem que, mesmo ferido, parecia exalar um poder silencioso. Ela sentia medo, sim, um medo que lhe gelava a espinha, mas também uma estranha fascinação, uma atração que a puxava para perto dele, para a causa dele, para o destino que parecia querer uni-los. Naquele pequeno espaço, sob a ameaça do Major Prado e o peso de seus segredos, a confiança entre eles florescia, forte e inquebrável. A tarde caía sobre a estância Boaventura e com ela uma sombra ainda mais densa que a dos eucaliptos. Zenaide estava na cozinha, ajudando a Dona Aurora, a cozinheira, a preparar o jantar, quando seu Bento, o peão mais velho e de confiança, entrou, o rosto fechado. Ele a chamou com um aceno discreto, os olhos inquietos. Zenaide sentiu um calafrio subir pela espinha. Prenda, ele sussurrou, a voz rouca, quase inaudível. Ouvi os homens do Major Prado. Eles planejam uma revista grande para o amanhecer, patroa, e eles vão vasculhar os paióis, todos. O mundo de Zenaide cambaleou. As palavras de seu Bento atingiram-na como um golpe. O paiol, o esconderijo de Nilo, seria o primeiro lugar que eles revirariam. Seu coração começou a martelar no peito, um tambor descompassado. O ar rarefeito, e ela sentiu o suor frio escorrer pelas têmporas. A ameaça, que antes parecia pairar no ar, agora tinha hora e lugar. Era vida ou morte. Zenaide não esperou. Com a desculpa de ter esquecido algo no galpão de ferramentas, esgueirou-se para fora do casarão, o chalé apertado contra o corpo, como se pudesse conter a tempestade que rugia dentro dela. Correu, quase voou, até o paiol, a respiração presa, o corpo tremendo. Entrou, fechando a porta com um baque surdo, o barulho ecoando no silêncio do lugar. Nilo estava sentado, apoiado na parede, o rosto ainda pálido, mas os olhos mais alertas. Ele percebeu o desespero dela. — O que houve, Zenaide? — Eles vêm, ela disse, a voz quase um gemido, as palavras atropelando-se. Amanhã de manhã, uma revista completa. Vão procurar no paiol, Nilo, vão encontrá-lo. O olhar de Nilo se endureceu, mas não de medo, e sim de uma determinação fria de soldado. Precisamos agir e rápido, não podemos sair daqui, mas podemos nos esconder ainda melhor. Ele olhou ao redor, os olhos procurando uma solução no escuro. Aqueles sacos de milho. Se cavarmos um buraco mais fundo e nos cobrirmos, é a nossa única chance. Zenaide sentiu o corpo gelar, mas a mente dela trabalhava rápido, movida pelo desespero. Era uma loucura, sim, mas era a única chance. Eu ajudo, ela disse, já se ajoelhando, as mãos cavando a terra batida sob os sacos de grãos. O cheiro de milho seco e terra úmida encheu o ar. Nilo, apesar do ombro ferido, usou a força que tinha, empurrando os sacos pesados, orientando Zenaide. Mas para cá, prenda! Mais fundo! Precisamos de espaço para os dois. Era um trabalho frenético, silencioso, apenas o som abafado dos sacos sendo arrastados e a respiração ofegante dos dois. As mãos de Zenaide se tocaram nas de Nilo, acidentalmente. E a corrente elétrica que sempre sentia agora era mais forte, mais urgente no meio daquela crise de vida ou morte. Ele a olhava nos olhos, e Zenaide via ali não só a astúcia militar, mas uma confiança silenciosa, uma certeza de que eles estavam juntos naquilo. E Zenaide, que tanto duvidava da sua própria coragem, sentia-a brotar, forte e decidida, em cada movimento, em cada pedaço de terra que ela cavava. Seu corpo doía, os músculos queimavam, mas ela continuava, sabendo que cada grão de milho movido, cada saco empurrado, era um passo para a sobrevivência. Mal haviam terminado de abrir e camuflar o buraco sob os sacos, o suficiente para que os dois pudessem se espremer lá dentro, quando os primeiros raios de sol começaram a despontar.
O som de cascos e vozes distantes chegou aos ouvidos deles. O cerco estava começando. Nilo fez um gesto para Zenaide. Agora prenda, rápido! Com o coração na garganta, Zenaide se espremeu para dentro do buraco. Nilo a seguiu, a ferida latejando. Eles puxaram os sacos de milho sobre si, deixando apenas uma fresta mínima para respirar. O ar ficou pesado, abafado, e o cheiro de milho era sufocante. Zenaide fechou os olhos, os batimentos cardíacos ecoando em seus ouvidos, misturados ao som dos soldados se aproximando. As vozes ficaram mais altas, os passos mais pesados. A porta do paiol foi aberta com um rangido. Zenaide ouviu as ordens do Major Prado, a voz cortante. Revisem tudo, cada canto, cada pilha de grãos. O som dos sacos sendo revirados, jogados de lado, era aterrorizante. Ela sentia o chão tremer, o pó de milho caindo sobre eles. Nilo, ao seu lado, estava imóvel, a respiração contida, o corpo tenso. Zenaide prendeu a sua também, temendo que qualquer ruído, qualquer suspiro pudesse entregá-los. Um soldado chegou perto, muito perto, a voz dele abafada, mas clara. Zenaide sentiu o cabo da lança dele cutucar os sacos logo acima de suas cabeças. Seu corpo enrijeceu, a respiração suspensa, o pavor gelando cada centímetro de sua pele. Nilo, com um movimento quase imperceptível, tocou a mão dela, um toque silencioso de força. Pareceu uma eternidade. Os minutos se arrastaram, pesados como chumbo. De repente, as vozes começaram a se afastar. A porta do paiol foi fechada com um estrondo. Silêncio. Zenaide esperou. Nilo esperou. Só quando os sons de cavalos e passos se perderam na distância, eles ousaram respirar. Devagar, com cuidado, Nilo empurrou os sacos. O ar fresco entrou, e Zenaide sentiu um alívio tão grande que quase desmaiou. Eles saíram do buraco empoeirados, suados, mas ilesos. Nilo a olhou, e um sorriso fraco, de cansaço e gratidão, apareceu em seu rosto. Zenaide devolveu o olhar, o coração ainda batendo forte, mas agora com uma alegria silenciosa. Lá fora, o Major Prado, furioso, berrava ordens para seus homens. Não haviam encontrado nada. Zenaide viu seu pai na varanda do casarão, o rosto sério, mas um alívio quase imperceptível em seus olhos ao vê-la sair do galpão, sã e salva. No paiol, na penumbra, Nilo e Zenaide se olharam novamente, um alívio compartilhado, uma vitória secreta. Naquele instante, a confiança entre eles se solidificou, mais forte do que nunca, forjada no medo e na coragem, na certeza de que juntos, talvez, pudessem enfrentar qualquer coisa. A grande revista dos imperiais deixou a estância em frangalhos, mas estranhamente uniu mais a gente da Boaventura. O Major Prado, com sua fúria sem resultado, só conseguiu mostrar a todos o quanto eram injustos, o quanto oprimiam. Os peões, os agregados, até mesmo os escravizados que antes só sussurravam seus medos, agora se olhavam com uma nova compreensão. Pequenos gestos de rebeldia começaram a aparecer. Uma panela de feijão que sumia da cozinha imperial para aparecer no rancho dos peões, um cavalo perdido que demorava a ser encontrado pelos soldados, uma informação que se espalhava como fogo no capim sobre os movimentos dos caramurus. Zenaide via tudo e sentia o coração se encher de uma força nova. A hospitalidade, que antes era só um gesto de compaixão, agora se transformava num ato de resistência silenciosa. A estância não era mais só um lar, era um refúgio, um ponto de apoio. E Zenaide sabia que, de um jeito ou de outro, todos ali, a seu modo, estavam do lado dela. Dentro do paiol, o ar era mais leve, mesmo abafado. Nilo, mais recuperado, conseguia sentar-se com menos dor. Zenaide, ao seu lado, trocava os curativos e trazia um pouco de mate forte. Mas, naquele dia, as palavras entre eles não falavam só de guerra.
Antes de tudo isso, Nilo começou, a voz suave, eu sonhava em ter um pedaço de terra. Não uma estância grande como esta, mas o suficiente para plantar, criar uns cavalos, ter um rancho, uma vida simples, longe de brigas. Ele a olhou, e Zenaide sentiu um calor no peito. O olhar dele não era mais o do soldado ferido, mas o de um homem com sonhos, com uma vida que ele esperava ter. Zenaide, por sua vez, contou de suas pequenas alegrias. As tardes de costura com a mãe, as cavalgadas pelos campos, o desejo de ver a estância sempre florescer. Ele a ouvia com atenção, os olhos fixos nela, e Zenaide sentiu uma intimidade crescer entre eles, como uma flor que desabrocha no escuro. Nilo, naquele momento, não a via mais só como sua salvadora, mas como uma mulher com quem ele podia compartilhar mais que segredos de guerra. Zenaide cuidava de Nilo com uma delicadeza que a surpreendia. O toque dela em sua pele, ao limpar a ferida, era suave, quase um carinho. Ela via os músculos de seu ombro, a força de seu braço, e sentia a fragilidade da vida, a dor que ele havia suportado. Não era mais a fantasia de moça que a movia. Era algo mais profundo, mais real. Ela via a humanidade em Nilo, o homem por trás do título de Alferes Farrapo. Ele era gentil, apesar de sua dureza de soldado. Tinha medos, apesar de sua coragem. O cheiro de terra, de mate e de Nilo, que antes parecia estranho, agora era familiar, quase reconfortante. Ela sentia a respiração dele perto da sua, os olhares se cruzavam, e naquele pequeno espaço, Zenaide sabia que seu coração já não batia apenas por compaixão, mas por um sentimento que nascia, forte e verdadeiro, por aquele homem. No casarão, o estancieiro Fagundes observava a união de sua gente. Via os pequenos atos de resistência, o povo da estância se fechando contra os imperiais. A pressão do Major Prado, que não diminuía, e a lealdade de seu povo faziam o coração do estancieiro pesar. Sua neutralidade, antes um escudo, agora parecia fraca, uma mentira. Ele sabia que não podia mais ficar em cima do muro. A guerra havia chegado à sua porta, e ele precisaria escolher. Em seu rosto, a Zenaide via a tormenta, a decisão que se aproximava. O pai que ela conhecia, firme e calado, estava se preparando para uma confrontação que mudaria para sempre o destino da estância Boa Ventura. O ar no paiol estava denso, carregado de uma necessidade urgente. Nilo, embora mais forte, ainda não estava em plenas condições para enfrentar a lida da guerra. Seus olhos, que antes brilhavam com a esperança de lutar, agora carregavam uma preocupação que Zenaide sentia na pele. Precisamos de mais que mate e charque, Zenaide, ele disse, a voz baixa, quase um lamento. Minha ferida precisa de um remédio específico, uma planta que só se encontra nas coxilhas mais altas. E se pudesse, um pouco de pólvora, para que eu possa mandar um recado aos meus. Eles precisam saber que ainda estou vivo, que a lista de nomes está segura. Ele a olhava com uma mistura de esperança e resignação, sabendo o perigo que pedia. Uma viagem para fora da estância, com os imperiais cercando tudo, era quase uma sentença. Zenaide sentiu um frio na barriga. O Pampa, antes seu lar, agora era um labirinto de perigos. Não pode ir, Nilo, ela respondeu, a voz mais firme do que esperava. Está ferido, e seria um alvo fácil. Os caramurus estão por toda parte. Ele tentou argumentar, a preocupação em seu rosto clara. Mas Zenaide, movida por uma determinação nova, quase feroz, insistiu. Eu irei ou mandarei alguém de confiança. Conheço a região como a palma da minha mão. Sei onde os sentinelas se escondem, quais os caminhos menos patrulhados. Nilo a olhou, a surpresa em seus olhos dando lugar a uma admiração silenciosa. Ele viu a coragem crescendo nela, a prenda que antes duvidava de si mesma, agora disposta a enfrentar o perigo por ele. Pela causa. A decisão estava tomada, e Zenaide sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma força que a impulsionava.
Naquela mesma tarde, disfarçada com um chapéu de palha e um chalé simples, Zenaide montou em seu pingo baio, com a desculpa de procurar uma vaca desgarrada. Seu Bento, o peão de confiança, a esperava na orla dos eucaliptos. Ele a acompanharia, como quem procura o gado, mas com os olhos atentos à movimentação imperial. O sol já começava a se deitar, e as sombras se alongavam, oferecendo um véu para a missão perigosa. Zenaide sentia o coração na boca a cada passo do cavalo, cada rangido da sela. O silêncio do pampa era quebrado apenas pelo vento, e de vez em quando, pelo grasnar distante de um quero-quero. Ela conhecia cada pedra, cada arbusto, mas nunca havia olhado para eles com tanto medo e tanta necessidade. O caminho pelas coxilhas era traiçoeiro, mas Zenaide sabia onde encontrar as ervas que Nilo descrevera. Quando se aproximavam de um trecho mais aberto, seu Bento fez um sinal, os olhos fixos na distância. Zenaide viu. Uma patrulha imperial, quase invisível na penumbra, cruzava o campo longe, mas perto o suficiente para ser um perigo. Seu corpo gelou. Seu Bento, com um gesto rápido, puxou o cavalo de Zenaide para trás de um barranco, escondendo-os da vista dos soldados. Os corações batiam fortes no peito dos dois. Zenaide prendeu a respiração, sentindo o suor frio escorrer pelas têmporas. Os cascos dos cavalos imperiais passaram perto, o som abafado pela distância, mas alto o suficiente para lembrá-la do perigo iminente. Ela fechou os olhos, rezando para que não fossem vistos, para que não ouvissem o coração acelerado dela. Quando a patrulha se afastou, deixando apenas o silêncio para trás, Zenaide e seu Bento seguiram adiante, mais cautelosos ainda. Conseguiram as ervas e, por um contato de seu Bento na vila vizinha, que era simpatizante farrapo, um pequeno pacote com pólvora foi entregue. A volta para a estância foi igualmente tensa, mas eles conseguiram chegar, ilesos, sob a escuridão da noite. No paiol, Zenaide entregou os suprimentos a Nilo. Ele os pegou, os olhos fixos nos dela, cheios de uma gratidão profunda. O olhar dele desceu por ela, observando o cansaço em seu rosto, a poeira em suas roupas, a bravura silenciosa que ela exibia. Não sei como agradecer, Zenaide. Ele sussurrou, a voz rouca de emoção. Arriscou a sua vida por mim, por nós. Ele estendeu a mão, e desta vez não foi um acidente. Seus dedos roçaram os dela, um toque leve, mas que incendiou a pele de Zenaide. Uma corrente elétrica percorreu seu braço direto para o coração. Ela prendeu a respiração, sentindo a proximidade dele, o calor do corpo, o cheiro de terra e de Nilo. Os olhos dele, intensos, penetrantes, fixaram-se nos seus. E Zenaide sentiu-se completamente exposta, mas não com medo. Havia uma admiração tão pura no olhar dele que a fez tremer por dentro. A tensão romântica, que vinha crescendo em silêncio, agora era um fogo que queimava entre eles, um sentimento que não precisava de palavras para ser compreendido. Naquele momento, no escuro do paiol, sob a ameaça da guerra, Zenaide soube que seu coração não pertencia mais a ela mesma. Pertencia a Nilo. A estância, antes tão silenciosa sob o cerco, agora parecia respirar de um jeito diferente. A gente da Boaventura, antes calada pelo medo, começava a se mover com uma nova coragem. Zenaide via. Os peões, que antes só davam apoio discreto, agora agiam sem se esconder tanto. Seu Bento, com outros agregados, criava distrações nas frentes de campo, desviando os olhares imperiais para longe do paiol. Conversas baixas, propositalmente mal entendidas, espalhavam-se entre os soldados de Prado, desinformando sobre os movimentos do gado ou sobre onde se escondiam os farrapos. A segurança do esconderijo de Nilo,
Antes uma preocupação solitária de Zenaide, agora era cuidada por muitos. Zenaide sentia um calor no peito, uma força que vinha de seu povo, que abraçava a causa dela, a causa de Nilo, com uma lealdade que não pedia nada em troca. A hospitalidade da estância, que ela tanto prezava, agora florescia como um ato de rebeldia, um desafio silencioso à opressão. No escuro do paiol, Nilo, já com o ombro quase curado, sentia-se um homem novo. As ervas trazidas por Zenaide haviam feito milagre e a pólvora tão esperada estava em suas mãos. Com cuidado e a astúcia de um soldado, ele preparou uma pequena mensagem cifrada, escondendo-a num pedaço de pano amarrado à perna de um pombo-correio, um dos poucos que seu Bento ainda conseguia manter escondido. "Vá, amigo", ele sussurrou para o pombo, soltando-o pela fresta do paiol. O pássaro alçou voo, rápido, levando a esperança de Nilo para seus camaradas. Ele havia informado sobre o cerco, sobre sua situação, sobre a necessidade de ajuda. Zenaide o observava, o coração cheio de orgulho. Ele não era mais o homem ferido, o peso morto que temia ser. Ele era um farrapo, um líder, e vê-lo agir, sentir-se útil novamente, era como ver o sol nascer no meio da escuridão. Um brilho de vida e propósito voltava aos olhos de Nilo e Zenaide sentia-se parte daquilo, parte da causa dele. Naquela noite, a lua cheia espreitava pela fresta do paiol, banhando o lugar com uma luz prateada e suave. Zenaide e Nilo estavam sentados lado a lado, o silêncio entre eles não de medo, mas de uma intimidade profunda. As mãos dele, fortes e calosas, buscaram as dela, e Zenaide não recuou. Seus dedos se entrelaçaram, um toque que parecia elétrico, mas que trazia um conforto que ela nunca havia sentido. Os olhos de Nilo, intensos e cheios de uma ternura que Zenaide jamais esperaria de um soldado, fixaram-se nos dela. Ele se inclinou devagar, e Zenaide prendeu a respiração, o coração batendo forte no peito. Os lábios dele roçaram os seus, macios, hesitantes, e então se uniram num beijo. Um beijo suave, profundo, que selava mais que um segredo, selava um amor. Zenaide sentiu o corpo inteiro tremer, um arrepio gostoso correndo por sua espinha. Era um beijo de entrega, de vulnerabilidade, de um sentimento que havia nascido no meio do perigo e da incerteza. Quando se afastaram, os olhos de Zenaide estavam marejados, e os de Nilo brilhavam com uma emoção contida. "Eu te amo, Zenaide", ele sussurrou, a voz rouca, quase inaudível. Zenaide sentiu as palavras dele tocarem sua alma. "Eu também te amo, Nilo", ela respondeu, a voz embargada. Mas mesmo naquele momento de pura felicidade, Zenaide viu a sombra nos olhos dele, o temor. Ele ainda carregava o medo de amarrá-la a um destino de fuga e miséria, de arrastá-la para a incerteza da guerra. O beijo, terno e cheio de promessas, era também um lembrete do mundo cruel que o cercava. Enquanto isso, no casarão, a paciência do Major Rufino Prado havia se esgotado. Desesperado por não encontrar provas e humilhado pela aparente calma da estância, ele chamou o estancieiro Fagundes para um último confronto. A voz do major era gélida, cortante como o vento minuano. "Estou farto de sua neutralidade, Sr. Fagundes. Tenho ordens superiores para agir com mais rigor. Se não houver colaboração, se esta estância continuar a ser um ninho de segredos, terei que transformá-la num exemplo." As palavras eram um aviso claro. A destruição da boa ventura. Zenaide, que passava perto da porta, ouviu o fim da conversa e sentiu o chão sumir sob seus pés. O perigo era real, iminente. A estância, sua família, Nilo, tudo estava sob a ameaça de um fogo que poderia consumir tudo. O estancieiro Fagundes, do outro lado da porta, sentiu o peso daquela ameaça, a decisão terrível que ele seria forçado a tomar, e seu rosto ficou pálido como a neve.
O sol causticante do pampa castigava a terra, e o ar da estância Boa Ventura estava mais pesado que chumbo, carregado de uma ameaça que não podia mais ser ignorada. O Major Rufino Prado, farto de sua própria impaciência e da neutralidade que o estancieiro Fagundes teimava em manter, decidiu que era hora de sua jogada final. Não haveria mais rodeios, nem palavras bonitas. Ele queria uma resposta, e a queria agora. Com a voz cortante como um relho, o major deu a ordem. Soldados imperiais, com fuzis em punho e olhares duros, reuniram todos os moradores da estância na frente do casarão branco. Peões, agregados, mulheres e crianças. Todos foram forçados a sair de suas casas e galpões, formando uma massa assustada sob o sol inclemente. O cheiro de poeira e medo enchia o ar. Zenaide, de pé ao lado do pai e da mãe, sentia o coração bater descompassado no peito, um tambor de pavor. Seus olhos corriam pelos rostos de seu povo, todos pálidos, todos com o mesmo terror silencioso. O Major Prado, montado em seu cavalo escuro, parecia ainda mais imponente, sua figura projetando uma sombra ameaçadora sobre a multidão. Ele os observou por um instante, um sorriso cruel nos lábios. Senhor Fagundes, a voz dele ressoou, fria e alta, para que todos ouvissem. Chegou a hora de decidir. Sua estância, sua família, seu povo estão sob minha autoridade. Eu sei que aqui há simpatizantes farrapos. Eu sei que o senhor tem escondido coisas de mim. Ele fez uma pausa dramática, o olhar fixo no estancieiro. Declaro que a estância Boa Ventura é agora propriedade da coroa. Todos os seus bens, seu gado, suas terras são confiscados. E se houver qualquer resistência, qualquer sinal de rebeldia, esta estância, este casarão, tudo o que o senhor construiu será reduzido a cinzas. Queimarei tudo e farei desta terra um exemplo para quem ousar desafiar o império. O ultimato de Prado caiu como um raio e um murmúrio de desespero subiu da multidão. Zenaide sentiu o corpo gelar, as palavras do major ecoando em sua mente. Queimar tudo? Sua casa, suas memórias, o lar de tanta gente. O terror era indescritível. Ela olhou para o pai. O estancieiro Fagundes, antes tão firme em sua pose de neutralidade, agora estava encurralado. Seu rosto antes sério empalideceu, e Zenaide viu o suor frio escorrer por suas têmporas. Seus olhos, antes tão decididos, agora estavam perdidos, cheios de uma angústia que ela nunca vira. Ele hesitou, as palavras presas na garganta, percebendo que não podia mais proteger sua família apenas com disfarces e meias-verdades. A máscara de neutralidade que ele usara por tanto tempo desmoronava diante dos olhos de todos. E o peso da decisão, da vida ou morte de sua estância e de seu povo, recaía sobre seus ombros. No paiol, escondido entre os sacos de milho, Nilumena sentiu o coração apertar no peito, quase sufocando-o. O som da voz do Major Prado, clara e ameaçadora, chegava até ele carregada pela brisa. Ele ouvia as palavras cruéis, o ultimato, a ameaça de fogo. E a imagem de Zenaide ali fora, sob o sol exposta ao perigo, invadia sua mente. Ele a imaginava pálida, com os olhos assustados, seu corpo tremendo. Seu peito ardia, uma mistura de raiva e desespero. O conflito que ele carregava entre a causa farrapa que ele tanto defendia e o amor que sentia por Zenaide atingiu seu ápice. Como podia ele, um homem de ideais, ficar escondido enquanto a mulher que amava e a família dela eram ameaçadas de tal forma? Como podia ver a estância que o acolheu e o curou ser queimada? Cada fibra de seu ser gritava para que ele saísse, para que a protegesse, para que fizesse algo. Mas e a lista? E a causa? O destino de muitos dependia de seu silêncio, mas o destino de Zenaide dependia de sua ação. A decisão era cruel, e Nilo sentia a alma rasgar em dois, o amor e a guerra travando uma batalha feroz dentro de seu próprio coração. O estancieiro Fagundes,
antes tão firme em sua pose de neutralidade, agora estava encurralado. Seu rosto, antes sério, empalideceu, e Zenaide viu o suor frio escorrer por suas têmporas. Seus olhos, antes tão decididos, agora estavam perdidos, cheios de uma angústia que ela nunca vira. Ele hesitou, as palavras presas na garganta, percebendo que não podia mais proteger sua família apenas com disfarces e meias-verdades. A máscara de neutralidade que ele usara por tanto tempo desmoronava diante dos olhos de todos. E o peso da decisão, da vida ou morte de sua estância e de seu povo, recaía sobre seus ombros. No paiol, escondido entre os sacos de milho, Nilumena sentiu o coração apertar no peito, quase sufocando-o. O som da voz do Major Prado, clara e ameaçadora, chegava até ele carregada pela brisa. Ele ouvia as palavras cruéis, o ultimato, a ameaça de fogo. E a imagem de Zenaide ali fora, sob o sol exposta ao perigo, invadia sua mente. Ele a imaginava pálida, com os olhos assustados, seu corpo tremendo. Seu peito ardia, uma mistura de raiva e desespero. O conflito que ele carregava, entre a causa farrapa que ele tanto defendia e o amor que sentia por Zenaide, atingiu seu ápice. Como podia ele, um homem de ideais, ficar escondido enquanto a mulher que amava e a família dela eram ameaçadas de tal forma? Como podia ver a estância que o acolheu e o curou ser queimada? Cada fibra de seu ser gritava para que ele saísse, para que a protegesse, para que fizesse algo. Mas e a lista? E a causa? O destino de muitos dependia de seu silêncio, mas o destino de Zenaide dependia de sua ação. A decisão era cruel, e Nilo sentia a alma rasgar em dois, o amor e a guerra travando uma batalha feroz dentro de seu próprio coração. Zenaide viu o desespero nos olhos do pai. O Major Prado sorria, vitorioso, e acenava para seus soldados, que já se aproximavam com tochas nas mãos. O cheiro de fumaça, mesmo antes do fogo, já parecia invadir o ar. Não, ela não podia permitir. Não sua estância, não sua família. Uma coragem que ela não sabia que possuía, uma força que vinha de um amor recém-descoberto e de uma lealdade profunda à sua gente, impulsionou-a para a frente. Com a voz embargada, mas firme, Zenaide deu um passo à frente, afastando-se do pai e da mãe. O Major Prado parou, surpreso. Todos os olhos se voltaram para ela. Major! A voz de Zenaide ecoou, clara e decidida, sobre o silêncio tenso. Não precisa queimar nada. Não precisa ferir ninguém. Eu me ofereço. O coração dela batia forte, um tambor de medo e heroísmo. Me leve como refém, mas poupe minha família. Poupe a estância. Não faça da Boaventura cinzas por causa de uma suposição. Ela ergueu o queixo, os olhos fixos nos de Prado, uma mistura de medo e desafio em seu olhar. Ela sentia o poder que ele exercia, mas não se deixaria quebrar. No mesmo instante, o chão do paiol pareceu tremer sob os pés de Nilo. Ele ouviu as palavras de Zenaide, o sacrifício dela, a entrega. As palavras "eu me ofereço" ecoaram em sua mente, e o amor que sentia por ela, mais forte que qualquer dever ou ideal, quebrou todas as amarras. Como um raio, ele empurrou os sacos de milho que o cobriam, erguendo-se do esconderijo. A ferida no ombro latejou, mas ele não sentiu dor, apenas a necessidade de protegê-la. Com um grito de guerra que ecoou pelo pampa, Nilumena emergiu do paiol, um farrapo empoeirado, mas com o olhar de um leão. "Alto lá, Major!" A voz dele era rouca, mas potente, e todos os olhos, antes em Zenaide, agora se voltaram para ele. O choque foi geral. Zenaide o viu, e um misto de pavor e alívio invadiu seu peito. Nilo estava ali, de pé, revelado. Nilo avançou, mancando um pouco, mas com a cabeça erguida. Os soldados imperiais apontaram seus fuzis, mas ele não hesitou. Os olhos dele encontraram os de Zenaide por um instante, um olhar de amor e de despedida. Então,
Ele virou-se para o Major Prado. "Não há necessidade de reféns, Major!" Ele bradou, tirando do bolso o papel amassado com a lista de colaboradores. "Eu sou o farrapo que procuram. Fui eu quem se escondeu aqui. E não fui eu quem trouxe essa lista, mas eu aguardo." Ele estendeu o papel e o nome Fagundes brilhou à luz do sol. O estancieiro Fagundes, sim, tem um velho pacto com os farrapos. Um pacto de lealdade a esta terra, a este povo. Mas fui eu quem o forçou a me esconder. Fui eu quem o colocou em risco. Queime a mim, Major, mas poupe a estância e a família dele. Ele assumiu a responsabilidade por tudo, um sacrifício que igualava o de Zenaide, mas com a intenção de salvá-los a todos. A revelação de Nilo, a coragem de Zenaide, a verdade nua e crua do pacto do estancieiro, tudo caiu sobre a estância Boa Ventura como um trovão. O povo, que antes observava em silêncio, começou a se agitar. Não eram gritos de guerra, mas um murmúrio crescente, um movimento unificado de solidariedade. Peões, mulheres, agregados, todos, um a um, deram um passo à frente. Não em combate aberto, mas em uma demonstração silenciosa de apoio à família Fagundes e aos ideais farrapos. Seus olhares fixaram-se em Prado, não com medo, mas com uma determinação calada. A Boa Ventura não estava sozinha. O Major Prado, pego de surpresa pela audácia de Zenaide, pela aparição inesperada de Nilo e, principalmente, pela união daquele povo, sentiu o chão fugir de seus pés. Tinha testemunhas demais, gente demais a favor dos farrapos ali, revelando-se de forma tão contundente. Iniciar um banho de sangue agora, com tantos olhos observando, seria um desastre para a coroa. Ele rangeu os dentes, a raiva fervendo, mas sabia que estava derrotado. Com um aceno furioso, ele recuou. "Isto não acaba aqui, estancieiro Fagundes!" Ele bradou, a voz cheia de ódio e promessa de vingança. "Vocês ainda me pagarão por isso, que fique claro, a guerra ainda não terminou." E com um urro, ele e suas tropas, humilhados e derrotados, deram meia volta, deixando a estância Boa Ventura para trás, sob o sol do Pampa, um lar que havia se recusado a queimar. O silêncio que se seguiu não era de medo, mas de um alívio imenso e de uma nova e perigosa liberdade. O Major Rufino Prado e suas tropas, com os rostos vermelhos de raiva e a humilhação marcada nos olhos, deixaram a estância Boa Ventura sob um silêncio que parecia gritar. Os cascos dos cavalos batiam no chão, levantando poeira, e o som se afastava lentamente, levando consigo a presença opressora, mas deixando para trás uma nova e perigosa realidade. A estância estava salva do fogo, sim, mas a vitória era agridoce. Agora não havia mais disfarce. A Boa Ventura, com a declaração de Nilo e o pacto revelado do estancieiro, era abertamente um refúgio farrapo, um alvo marcado no mapa imperial. Zenaide sentia um peso no peito, uma mistura de alívio e temor. Sua família estava segura por ora, mas o caminho à frente seria mais incerto do que nunca. O povo da estância, ainda atônito, começou a se dispersar, mas os olhares para Zenaide e Nilo eram de gratidão e admiração. O estancieiro Fagundes, com os ombros pesados, mas a cabeça erguida, chamou Zenaide e Nilo para uma conversa na sala do casarão, a mesma onde antes fingira neutralidade para o Major Prado. A voz do pai, antes tão controlada, estava embargada. "Minha filha", ele começou, os olhos marejados. "Eu sempre soube que você tinha fibra, mas hoje você mostrou uma coragem que nem eu imaginava. Me perdoe por meus segredos, mas era para proteger a todos." Ele respirou fundo e então, virando-se para Nilo, estendeu a mão. "Alferes Nilo Mena, eu lhe agradeço por sua lealdade, por proteger minha filha e minha estância. O pacto que eu tinha, sim, era velho, mas agora ele é um compromisso aberto. A Boa Ventura é de fato um porto para a causa farrapa, e eu me orgulho de tê-los como parte de minha família." Zenaide sentiu um nó na garganta. O pai,
que ela tanto temia desaprovasse seus atos, estava ali, orgulhoso, assumindo a própria rebeldia. A família estava unida, mais forte do que nunca, forjada no calor da ameaça. Quando o estancieiro saiu, deixando-os a sós, Zenaide e Nilo se olharam. Não havia mais segredos entre eles, nem o peso do peso morto que ele temia ser. Nilo se aproximou de Zenaide, os olhos cheios de um amor que transbordava. Ele segurou as mãos dela, as palmas quentes, os dedos entrelaçados. Zenaide, ele disse, a voz rouca, você é a mulher mais corajosa que já conheci. Meu lugar é na guerra, lutando pela nossa gente. Mas meu coração é seu. Quero que fiquemos juntos, que enfrentemos o que vier, lado a lado. Quero construir um futuro com você, aqui, nesta terra que nos uniu. O pedido não era em palavras de ouro, mas em promessas de um futuro incerto, mas real. Zenaide sentiu o corpo tremer, não de medo, mas de uma felicidade imensa. A fantasia de moça havia se transformado em um amor verdadeiro, e a coragem que ela tanto buscava estava ali, em seu peito, em sua decisão. Ela não hesitou. Sim, Nilo, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, eu quero ficar com você. Sempre. Ele a puxou para um abraço apertado, o cheiro de terra e de Nilo. Agora, seu lar. A estância que havia se recusado a queimar começou a se reorganizar sob uma nova bandeira, não em cores, mas em espírito. Zenaide e Nilo, junto com o estancieiro Fagundes, agora trabalhavam juntos, a mente de Nilo, a astúcia de soldado, e o coração de Zenaide, a força da mulher do Pampa, unidos. A Boa Ventura não seria apenas um porto seguro, mas um ponto de apoio estratégico. Planejaram como fornecer mantimentos, como esconder informações, como usar a hospitalidade da estância como um ato ativo de rebeldia. Zenaide, ao lado de Nilo, sentia que seu destino estava traçado, não mais por medo, mas por amor e convicção. A estância, sua família, seu povo, tudo estava em suas mãos, e ela, a prenda que duvidava de sua própria coragem, agora sabia que era capaz de tudo, ao lado do homem que amava, por sua terra gaúcha. A Guerra dos Farrapos, essa briga entre irmãos que por tantos anos sangrou o Pampa, finalmente havia chegado ao fim. O Tratado de Poncho Verde, assinado sob o mesmo céu azul que viu tantas batalhas, trouxe uma paz que parecia impossível, um alívio que a todos alcançou. Alguns anos haviam se passado desde aquele dia tenso na frente do casarão, quando o Major Prado recuou, derrotado pela coragem de uma prenda e de um farrapo. Nilo Mena, agora um capitão respeitado entre os seus, não era mais o homem ferido e fugitivo que Zenaide encontrou no potreiro. Ele voltou para a estância Boa Ventura, não como um peso morto, mas como um homem livre, com a promessa de um futuro nos olhos. Um futuro com Zenaide. A estância, que por pouco não virou cinzas, floresceu mais bonita e forte do que nunca sob a nova paz. Zenaide e Nilo estavam casados, e o amor que nasceu no meio do perigo agora era uma chama acesa, constante e serena. Ela era Dona Zenaide, a prenda que não hesitou em amparar o caído, e ele, o capitão Nilo, o homem que ela salvou, e que, por sua vez, salvou a todos. Caminhavam de mãos dadas pelos campos verdes da estância, e Zenaide sentia a terra sob seus pés como uma extensão de seu próprio coração. Aquele ato de compaixão, de hospitalidade, que parecia tão pequeno diante da imensidão da guerra, havia mudado seus destinos e o de sua família, mostrando que a verdadeira força vinha da capacidade de amar e de resistir. A estância Boa Ventura era agora um símbolo vivo de esperança. Eles não estavam sozinhos. Um gurizinho de olhos espertos, com o cabelo escuro do pai e o sorriso aberto da mãe, corria à frente deles, derrubando um chapéu de palha no caminho.
João, como foi batizado, era a prova viva de que a vida sempre encontrava um jeito de brotar, mesmo após a tempestade. Nilo o erguia nos ombros e Zenaide os via rindo, sentindo o peito transbordar de um amor que abrigava tudo. O futuro era promissor, sim, um pampa a perder de vista, cheio de possibilidades. Mas eles nunca esqueciam os sacrifícios da guerra, os medos, as perdas. E, acima de tudo, nunca esqueciam a importância de amparar o caído, de oferecer um abrigo, de estender a mão a quem precisa. Essa lição, aprendida na dor, era o alicerce de sua nova vida. Quanto ao Major Rufino Prado, esse sumiu das vistas, esquecido nas páginas da história, levado pelo vento da derrota. Ninguém mais o viu por aquelas terras, e seu nome era apenas uma lembrança amarga de um tempo que não voltaria. A justiça, à sua maneira, havia prevalecido. A imagem final da Estância Boa Ventura era de um casarão branco, imponente, sob o sol dourado do Pampa, cercado pelos eucaliptos que agora sussurravam histórias de amor, coragem e hospitalidade. Um lar de paz, onde o eco da guerra havia sido substituído pelo riso de uma família, um testamento de que o amor, no fim, sempre encontra seu caminho para florescer. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.